Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs da nossa paróquia São José Operário, com paz e alegria, nós aqui iniciamos essa nossa novena, já na terceira semana do Advento, e hoje, dia 14 de dezembro, nessa segunda-feira, nós celebramos a memória de São João da Cruz, reformador, juntamente com Santa Teresa d'Ávila do Carmelo, pedindo a ele que interceda por cada um de nós e nessa busca nossa por uma vida mais mística, uma vida mais profunda na fé, uma vida mais de ascese. E o evangelho que nós temos é de Mateus 21, de 23 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhe: também eu vos darei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si: se dizemos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dizemos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, unidos na fé, nós aqui iniciamos essa nossa semana, já nesse tempo do Advento, hoje celebrando São João da Cruz. É interessante esses homens com essas vidas difíceis, mas não obstante a dificuldade da vida, existe algo muito maior que os move, que é a sua fé, que é a sua profunda experiência de Deus. Os místicos, eles são pessoas que vivem uma experiência fantástica do ponto de vista religioso, porque eles são capazes de perceber coisas que às vezes nós não percebemos, que eles são capazes de vivenciar sentimentos que aos nossos olhos são loucura, são seres estranhos, são pessoas desorientadas, mas a profundidade delas em relação a Deus é tão verdadeira que elas não têm problema de se tornarem ridículas. Elas não têm problemas de usar expressões totalmente fora do nosso contexto de normalidade. Não que elas estão na esfera da loucura, da desorientação, mas estão na esfera da profundidade do amor de Deus. E isso é uma experiência humana possível. Viu? As mães fazem um pouco essa experiência. Quando o filho nasce, elas entram num estado de humanidade, de experiência de vida, de compreensão, que não sabe entender e sabe explicar, que você não entende, mas elas mudam tudo. Elas mudam, elas não se incomodam com o corpo diferenciado, elas não se incomodam mais com o horário, elas vivem em função de preservar uma vida, e essa vida é extremamente importante para ela. Os místicos fazem a mesma experiência, as mesmas experiências de uma coisa tão profunda que eles saem da esfera meio do presente, porque elas estão mergulhadas inteiramente no coração de Deus. Isso mexe até com o físico, mexe até com a estrutura humana da pessoa. Por isso hoje nós nos deparamos com isso. Tem um poeta dramaturgo britânico de origem irlandesa, que nasceu em 1854 e nasceu em 1900, que dizia o seguinte: há momentos em que é preciso escolher entre viver a sua própria vida plenamente, inteiramente, completamente, ou assumir a existência degradante, ignóbil e falsa que o mundo, na sua hipocrisia, nos impõe. Essa frase desse dramaturgo, Oscar Wilde, ele nos faz refletir sobre isso, sobre esse mundo nosso e aonde é que eu quero estar. Quando nós olhamos para o Evangelho, a gente tem um Jesus que fez uma opção. Ele poderia agradar as autoridades que estão questionando ele e dar uma resposta precisa, ou não.
ele poderia ser autêntico, vivendo a sua vida, vivendo completamente a sua existência, inteiramente. Então Jesus é um homem que fez essa opção de viver a própria vida de forma plena, de forma íntegra e de forma inteira. Nós que somos um povo dividido, nós somos divididos, né? O nosso dia é dividido, né? A nossa história é dividida, né? Nossa convivência é muito dividida. E às vezes, por causa do mundo que nos põe certas coisas, a gente é obrigado a cumprir certas coisas e às vezes ser falso, né? Às vezes a gente tem que ser falso. A gente, como pároco, às vezes, lamentavelmente, a gente tem que ser falso, porque eu não posso dizer para um paroquiano que eu gostaria que ele ou ela saísse da igreja, deixasse de ser católico, porque ela está atrapalhando, está fazendo mal, ela não está ajudando a paróquia, ela não está resolvendo problema, está criando problema, está criando dificuldades, está impedindo certas coisas de ir avante, mas ao mesmo tempo está aí há muito tempo, e aí você tem que ser falso, né? Você não pode... É chato isso, né? Isso me incomoda muito, não poder ser autêntico, não poder ser verdadeiro, porque a liturgia do cargo às vezes nos obriga a gente ter que fazer certas coisas que a gente não gostaria de fazer e que às vezes a gente sabe até que é errado, que é pecaminoso, que é equivocado, viu? E por quê? Porque existe um drama de autoridade. E o evangelho de hoje é a mesma coisa, é a questão da autoridade. Chega diante de Jesus umas autoridades e pergunta: com que autoridade você está curando as pessoas? Com que autoridade você está perdoando pecados? Com que autoridade você está dizendo certas coisas? Com que autoridade você está agindo desse jeito? Viu? Jesus entendendo, Jesus sabia da perseguição de João Batista, sabia do contexto de João Batista, sabia da condenação de João Batista. Jesus não responde, devolve uma pergunta. Então é um diálogo aí, é um diálogo e um jogo de conversa. Olha, eu respondo com que autoridade, mas desde que vocês me digam se o batismo de João é do céu ou é dos homens. Como nós estamos falando de autoridades, nós estamos falando de gente do poder, nós estamos falando de chefes, de gente do sinédrio, gente do poder religioso, econômico, político, ideológico, do pessoal que manda. Nós estamos diante de gente que manda, que questiona Jesus. Nós estamos falando de autoridades, que está questionando a autoridade de Jesus. Nós temos um conflito de duas autoridades aí. Nós temos uma autoridade dos fariseus, do pessoal do sinédrio, que aproveita da fé e aproveita da sua estrutura para benefício próprio, e nós temos a autoridade de Jesus, que não tem poder econômico, não tem poder político, mas tem e fala com autoridade a respeito de Deus. E as pessoas se encantam com aquilo que Jesus diz. É bonito a gente poder escutar alguém e se encantar, né? Eu gosto. Quando você escuta uma pessoa assim, você olha, que maravilha, gente. Olha, aqui na nossa paróquia eu gosto muito de escutar o professor Tiburcio. Toda vez que eu escuto, eu fico encantado com ele. É uma pessoa... Tem uns outros paroquianos também que eu gosto muito de escutar. Me fazem bem escutar essas pessoas que falam com a alma, falam com autoridade. Não fala com poder, fala com autoridade. Uma coisa é poder, outra coisa é autoridade, né? Você pode ter poder, mas não pode ter autoridade. E às vezes você tem autoridade, mas você não tem poder, nem político, nem econômico, nem nada. Então o que a gente tem diante de nós? Nós temos Jesus nesse diálogo hoje, esse diálogo profundo. Foi assim, olha, então... E eles, pessoal, como é que a gente faz agora? Diante da pergunta de Jesus, se a gente falar que o João Batista batiza por autoridade do céu, nós seremos condenados porque nós não acreditamos nele, não nos convertemos. Mas se a gente falar dos homens, nós vamos ter problema com o povo, porque o povo acredita em João Batista. Então nós temos aí o jogo do poder. Nós temos Jesus sendo questionado com a sua autoridade, nós temos, por outro lado, o jogo do poder, dos interesses. É essa falsidade que é cruel, né? Esse mundo do jogo do poder, esse mundo do jogo da convivência, esse mundo da falsidade, esse mundo dos interesses, esse mundo das questões pessoais, isso aí que estraga às vezes a presença de Deus no mundo, que estraga às vezes da igreja, estraga às vezes a igreja, estraga às vezes o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo.
Jesus, olhando a esperteza deles, Jesus também não digo com que autoridade eu faço certas coisas. Por isso a gente pede a Deus que abençoe a todos nós, que nos dê autoridade, mas não a autoridade do poder dos fariseus que estão questionando Jesus, mas a autoridade aquela que está próximo de Jesus, a autoridade de falar as coisas de Deus. E ao falar as coisas de Deus, eu possa dar testemunho disso na vida em que eu tenho. E dar testemunho não significa ser um exemplo de bonzinho, de concordar com tudo, mas é olhar para o mundo em que nós vivemos e definir: isso pertence ao mundo de Deus, isso não pertence ao mundo de Deus. Esse batismo é do céu, esse batismo não é. Essa palavra vem de uma experiência profunda de fé, de uma vida construída e vivenciada. Não, essa palavra vem por interesses, de ter lucro, de ter alguma vantagem, de ter algum privilégio, de ter algum reconhecimento e alguma coisa assim. Hoje Jesus é questionado sobre a autoridade e a gente precisa recuperar os pais precisam recuperar a autoridade e o respeito dos filhos. A Igreja Católica precisa recuperar a autoridade e o respeito do mundo em que nós vivemos. E os professores precisam recuperar a autoridade e o respeito dentro de uma sala de aula. Os políticos precisam recuperar a autoridade e o respeito do cargo que eles receberam do povo para cuidar daquilo que é público, daquilo que é democrático, daquilo que é o nosso país e a nossa nação. Que Deus possa guiar e iluminar todos nós, nos dar uma boa semana. Um abraço e até mais.